Olá, queridos alunos. Estamos aqui em mais uma aula de matemática. Trazemos hoje o nosso assunto sobre trigonometria no triângulo retângulo. Então vamos lá. O triângulo. O triângulo, ele vem ser um polígono de 3 lados. O que é esse polígono aqui? É essa figura aqui, ó, onde nós vamos ter 3 segmentos de reta, ou seja, pedaços de retas que nós unimos e fizemos aqui um polígono, uma figura geométrica, onde nós vamos ter aqui um ponto que une este lado e une este. Esse ponto aqui é chamado de vértice. Este aqui também tem um vértice e aqui também tem um vértice. Então, nós temos aqui que no triângulo retângulo 3 vértices. Nós vamos sempre indicar os vértices com letras maiúsculas. E cada vértice aqui, ó, ele tem um ângulo, que depois mais nós vamos representar com acento circunflexo sobre essas letras, certo? Este triângulo aqui, ele é um triângulo especial, porque ele é um triângulo retângulo, ou seja, ele possui uma medida aqui de ângulo de 90 graus, que está indicado por esse retângulozinho aqui nesse vértice B. Ora, mas eu posso chamar esse vértice de A, posso trocar, pegar o A e colocar aqui no B. Posso trocar e indicar o nome aqui, em vez de botar C, colocar esse vértice aqui como sendo vértice A e assim por diante. Não é fixo, então vai depender muito do autor, de quem está escrevendo a questão. Ora, também nós vamos observar que os segmentos A, C, B, C e AB, que nós vamos indicar aqui, ó, como sendo uma barrinha em cima dos vértices dos extremos AC, na verdade, eu posso também escrever aqui como se fosse aqui um valor para este tamanho aqui AC, desse segmento AC. Então, aqui, como eu não estou trabalhando com números inicialmente, então eu digo que esse lado AC é B, mede B. Esse lado aqui, BC, aliás, mede A. E este lado, AB, mede C. Geralmente, essas indicações aqui, ó, nós indicamos por letras minúsculas, tá? Por exemplo, se eu tenho aqui um ângulo B maiúsculo, o lado aqui que está de frente, nós vamos representar por uma letra B minúscula. Aqui, como eu tenho um vértice A maiúsculo, então eu vou indicar esse BC como um A minúsculo e assim por diante, certo? Vamos ver aqui o nosso triângulo já legendado, e a gente vai observar que aqueles segmentos A, C, B, C e etc., eles têm nomes específicos no triângulo retângulo. Então, por exemplo, este lado BC, que está sempre de frente para o ângulo reto, não é o ângulo B, é o ângulo reto, tá? Por coincidência, esse ângulo aqui eu coloquei como sendo B. Então, este lado aqui é chamado sempre de hipotenusa, porque está de frente para o ângulo reto. E geralmente ele também é o maior, tá? Agora, os outros dois lados, os nomes são mais específicos, como sendo catetos, certo? Apenas catetos. Agora, tome cuidado. Eu só vou dizer se esse cateto é oposto ou adjacente, dependendo do ângulo que eu indicar, o meu ângulo de trabalho, né? Não tem nada a ver aí com o ângulo reto. Ou é o ângulo A, ou é o ângulo C, certo? Então, aqui, ó, indicando dessa forma. Vamos pegar aqui e vamos lembrar o que é razão. Lembrando a razão, o termo razão, o conceito de razão, lá do assunto onde nós trabalhamos razões, proporções e etc., a razão nada mais é que o quociente entre dois números, né? Que é o antecedente e o consequente. Na verdade, nós temos aqui essa forma aqui de fração. Então, a razão é sempre aqui, eu vou ter que ter em mente que vai ser essa divisão aqui, A dividido por B. Isso aqui é razão. Então, o que seriam razões trigonométricas? Ou seja, é uma razão que nós vamos trabalhar de forma trigonométrica, né? Em particular aqui no triângulo retângulo. No triângulo retângulo, nós vamos apresentar aqui 3 razões: seno, cosseno e tangente, ok? Então, como é que eu faço para obter a razão de um ângulo teto? Então, a gente vai colocar aqui, ó, o valor do cateto oposto sobre o valor da hipotenusa, ok? Assim que nós vamos determinar a razão seno. Cateto oposto sobre hipotenusa. A razão tangente de um ângulo teto.
Então, eu vou trabalhar apenas os catetos. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente do ângulo. Cosseno. O cosseno nós vamos trabalhar com cateto adjacente sobre a hipotenusa. Olha só uma observação. Seno, cosseno e hipotenusa nós vamos utilizar nos denominadores. A tangente não trabalha com hipotenusa. Ela trabalha com cateto oposto e cateto adjacente. Fica ligado aí, hein? Olha só, lembra lá do nosso triângulozinho que nós estávamos usando? Que ele estava todo legendado, onde eu tenho o vértice A, B e C, e onde eu tenho os lados com medida B, medida A e medida C? Pois é, como é que eu faço para calcular, por exemplo, o seno deste ângulo aqui de trabalho? Eu estou trabalhando com C, por enquanto. Então, o que eu faço? Eu pego o cateto oposto, que é este lado que está de frente para ele, sobre a hipotenusa, que é o lado que está de frente para o ângulo reto, C sobre B. Como a hipotenusa ela vai ser trabalhada no seno e cosseno, então nós vamos ter aqui que o denominador do seno e cosseno é sempre a hipotenusa. Agora, o cosseno, para eu poder trabalhar o ângulo C, quem é o lado adjacente ao ângulo C? O lado que está próximo aqui ao ângulo C é esse lado BC, onde tem medida A. Então, colocamos A sobre B. E a tangente? Lembra que a tangente não trabalha ali, a hipotenusa não trabalha com B. Então, a tangente é cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, valor C sobre o valor A. Vamos botar agora números naquelas letras lá. Então, olha só, qual é o lado que está de frente para o ângulo B? É o lado que tem como medida 5 unidades. Aqui, se eu estou me referindo ao ângulo C, o cateto oposto ao ângulo C mede 4 unidades e o cateto aqui adjacente ao ângulo C mede 3 unidades. Então, vamos substituir, né? Lembra, hipotenusa, denominadores no seno e cosseno. No seno, eu tenho o cateto oposto, que é o 4, e o cateto adjacente, que eu vou utilizar onde? No cosseno de C, certo? E a tangente não tem hipotenusa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos mudar aqui. Vamos mudar o nosso ângulo de referência. Presta atenção, não estou mais trabalhando com o ângulo C. Está aqui, eu não esqueci ele, eu estou aqui em cima agora. Então, aqui eu tenho o ângulo A, certo? Então, qual é o lado que está de frente, que está fazendo oposição? É o lado BC, que tem sobre medida aqui, ó, 3 unidades. Então, qual é o seno do ângulo A? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Agora, nós vamos ver o cosseno. Qual é o lado que está adjacente ao ângulo A? Está formando aqui. É o lado AB, onde mede 4. Então, vamos colocar 4 sobre 5. E a tangente do ângulo A é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, certo? Dá uma olhadinha aqui. A tangente de C é 4/3, né? 4 sobre 3. E a tangente de A já é o inverso, é 3 sobre 4. Sempre vai acontecer isso? Sempre num triângulo retângulo, tá? Porque os dois ângulos, o A e o C, eles são ângulos complementares, né? A soma deles vai dar exatamente 90 graus. E 90 com 90 vai dar 180, a soma dos ângulos internos. Bem, até mais, até a próxima aula com as aulas de trigonometria. Vai lá, se inscreve, curte, compartilha para o seu coleguinha, conversa com ele, né? E assim a gente vai crescendo. Até a próxima.